Olá, pessoal, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast Chameleon Componentes. Estamos na segunda temporada. A primeira foi ótima. Essa segunda temporada está sendo excepcional, porque mais convidados especiais para participar conosco e discutir temas muito qualificados sobre a iluminação a LED. Meu nome é Jader, eu sou o fundador da Chameleon Componentes, empresa fundada em 2011. Em 2017, começamos a atuar na iluminação a LED, compondo marcas de forma exclusiva para o nosso portfólio para atender a indústria de iluminação a LED no Brasil, né? E hoje estamos com convidados especiais, o Vicente Scopacasa, na qual já participou da primeira temporada, e também a honrosa presença do Luiz da Power Lume. Então vou passar a palavra para o Vicente para ele se apresentar a vocês. Olá, boa tarde. Quer dizer, boa tarde não. Olá a todos. É um prazer, Jader. Agradeço o convite de estar aqui participando de mais um podcast. Como você bem mesmo disse, né, com esses ilustres convidados. O Luiz é um antigo conhecido, né? A gente já tem uma relação de longo tempo, então realmente é um prazer e vamos dizer, uma alegria muito grande estar participando deste podcast. Bom, eu sou dizem que eu sou o dinossauro do LED, que eu sou da época do LED preto e branco, tudo mais. Tem muita gente no mercado que vem com essas coisas, né? Mas, na verdade, desde 78 eu trabalho com LEDs, né? Trabalhei em várias empresas, fabricantes do diodo, do componente. Tive o privilégio e a sorte de participar de todo o desenvolvimento, inclusive do LED branco, né? No final da década de 90, eu estava na Hewlett Packard na época. Depois fui para a Lumileds, uma joint venture da Hewlett Packard com a Philips. E hoje eu tenho uma empresa de consultoria, projeto de fontes de luz de estado sólido, e uma empresa de treinamentos, que é a Light Pro Academy, onde nós temos vários cursos, que eu dou o curso junto com outros profissionais do mercado, temas variados. Então, de novo, é uma grande satisfação estar aqui para conversarmos de um assunto que é interesse comum e aquele tipo do assunto, né, conversa tipo de bar, né, de botequim, onde a gente conversa, fala, puxa, 5 minutos, quando vê foi uma hora conversando, né? Nem ver. Então é um prazer muito grande, agradeço a oportunidade. Eu que agradeço, Vicente. Luiz, por gentileza, os holofotes estão em você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jader, Vicente. Obrigado pelo convite. Jader é um grande parceiro nosso. O Vicente, como comentou, um conhecido meu de longa data. Eu sou Luiz Fernando Rezende, diretor da Power Lume. Trabalho com iluminação há mais de 30 anos. E a Power Lume é fabricante nacional de luminárias que tem 13 anos. Empresa sediada em Caxias do Sul. Tem uma gama bem ampla de produtos, então é por isso que a gente conhece bem o Jader e utiliza muitos componentes que ele ajuda a gente em desenvolver os produtos, né? Pode colocar o vídeo para a gente explicando um pouquinho mais da empresa? A apresentação da Power Lume. Vamos lá. Isso. Essa é a nossa unidade de fabricação de projetores. Então a gente faz toda a parte de montagem e usinagem em sensor SMD, parte de atendimento administrativo. Essa é a parte de extrusão de alumínio. Nós não importamos os perfis de alumínio. A gente acho que é o único fabricante nacional que tem uma extrusora só voltada para a iluminação. Isso permite que a gente customize produtos e tenha uma velocidade rápida para desenvolver novos produtos. Além de não ficar dependendo de variação de preço de mercado, né? Só mesmo da matéria-prima. Aí tem alguns produtos para exemplificar. Essa é uma linha de projetor que tem várias opções de ângulo de abertura, acessórios anti-ofuscamento.
tudo que o arquiteto, o light designer precisa para aplicar o produto, né? E qualquer solução que ele precise para o projeto, ele vai encontrar nessa linha de produto. Alguns exemplos de produto para área interna. Também com bastante opção de faixa de abertura para qualquer tipo de aplicação. A gente lançou na House Decor desse ano, no início do ano, uma linha de luminárias de concreto, que é uma linha bem robusta e ao mesmo tempo decorativa. Produtos que podem ser usados em área externa, uma linha de luminárias decorativas de vidro, uma família de luminárias, né, com vidro fumê, voltada para a área residencial e hotelaria. E alguns exemplos de aplicação. Tem muito projeto de área externa, com projetores de longo alcance em RGB, RGBW, RGBA. A gente geralmente utiliza controle DMX para comando das cores. Esse é um projeto que foi em São José do Rio Preto. Um parceiro nosso trouxe essa demanda. Ponte Hercílio Luz, são mais de 18 mil pontos de LED, todos, cada um com seu endereço. O comando permite trocar de cores junto com alguma música ou com alguma programação que a Secretaria de Infraestrutura decida. Bom, pessoal, isso é um resumo da empresa, uma apresentação rápida. Muito bom, Luiz. Obrigado por compartilhar esse vídeo. Se tem algo que eu tenho a comentar, que eu visitei já a Power Lume e eu fiquei impressionado com o nível de verticalização. De fato, né, o vídeo mostrou isso, diversas etapas. A própria fabricação dos perfis de alumínio prova isso, né? E antes de visitar, eu não tinha ideia do nível de verticalização que a Power Lume tem aqui no Brasil. Ok. Muito interessante. Obrigado, Luiz. Obrigado, Vicente, pela introdução também. Então, acho que a gente pode dar continuidade, né, no nosso podcast. O tema de hoje é controle de espectro, do bem-estar ao varejo. Então, Luiz, para quebrar o gelo, né? Hoje nós falamos de controle de espectro e bem-estar humano. A tal da iluminação integrativa. Como podemos usar esses espectros fazendo uma referência para o período do nosso dia, que é de dia e à noite, para melhorar a nossa qualidade de vida? A pergunta é para ti, mas obviamente que são para todos vocês, né? Pode ter uma interação aqui livre, leve e solto. Fiquem à vontade para nos ajudar com esse tema. Eu vou comentar aqui, Jader, sobre a parte que eu entendo que é o que os nossos clientes solicitam, né? Então, eu tenho percebido já a parte de iluminação tunable white, que é essa que você controla a tonalidade do branco ao longo do dia para fazer o ciclo circadiano. Isso já é algo que os clientes vêm solicitando, né? Os projetistas e os nossos clientes já vêm solicitando há alguns anos, principalmente para aplicação da área médica e em escolas também, né? Para você ter a opção de escolher a tonalidade de cor de acordo com a atividade que você está exercendo no momento. Se você quer numa escola, um exemplo nas escolas, se você quer as crianças mais despertas num determinado momento, você põe uma luz mais fria. Se você quer elas mais calmas, relaxadas, você põe uma luz mais quente. Isso em escola. Em hospital tem diversas outras vantagens, que aí eu não sou especialista no assunto, mas também para acalmar o paciente, em alguns casos colocar algumas cores que
A cromoterapia utiliza para acalmar, para ajudar a cura, tem diversos estudos nesse sentido, mas eu não sou especialista, o Vicente acho que pode ajudar a gente. Sobre essa questão do dia e da noite, né, Aham. Vicente? Que a gente. A É. iluminação integrativa. Então, na verdade, tudo parte do princípio que nós, humanos, né, vamos falar de seres humanos, né, que é o foco do nosso tema aqui, porque isso vale para qualquer ser vivo do planeta, né? Mas falando de humanos como nós temos nós fomos criados ou evoluídos para atender o que a gente chama do padrão claro e o padrão escuro. Durante o dia, nós temos que ter muita luz e um espectro de luz fria, porque isso nos remete ao sol, né? Se a gente for medir lá agora, que são... Agora já não, mas perto do meio-dia, né? Nós temos assim uma temperatura de cor de 6.500 Kelvin aproximadamente, na maioria dos dias aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos. Obviamente, dependendo do posicionamento no globo, isso varia um pouco, né? Mas não muito, né? Então, o padrão claro demanda alta intensidade de luz, sol lá fora, sei lá, 80, 100 mil lux, né? E temperatura de cor fria. Esse é o padrão diurno. E o padrão noturno, teoricamente, nós não deveríamos ter luz nenhuma. Tá? Nós não fomos feitos ou evoluídos para termos iluminação à noite. Remetendo lá aos nossos antepassados da pré-história, né? Eles acordavam com o sol e dormiam com o pôr do sol. Esse é o padrão, né? Agora, a sociedade moderna demanda iluminação à noite. Então, nós temos que ter iluminação à noite, não tem jeito, né? Então, o que a gente procura é, à noite, ter um determinado espectro de luz, né? E ter também uma intensidade de luz menor. Ou seja, um padrão de luz que interfira o menos possível com o nosso ciclo circadiano, né? Com o nosso relógio biológico, né? E então isso, de certa forma, demanda um controle do espectro de luz. A intensidade, se mais lux, menos lux, isso aí a gente já controla através da dimerização, né? Agora, o espectro, a variação do espectro, ela é importante. Por quê? Baseado no Sol, o Sol tem um espectro totalmente dinâmico. O Sol da manhã é diferente do Sol das 10 horas, é diferente do Sol do meio-dia, ou seja, ele tem um determinado ciclo, né, também, e tem um dinamismo muito grande, porque depende se o céu está claro, se tem muita nuvem, dependendo de onde você está posicionado no globo, ou seja, ele tem um dinamismo complexo. Então, o que a gente imagina? Bom, então, durante o dia eu tenho que ter um espectro e à noite eu tenho que ter outro espectro. Então, isso passa pelo controle do espectro, ou seja, a gente consegue, através da utilização de LEDs e de controlar esses LEDs independentemente, a gente consegue gerar espectros de luz para o dia e espectros de luz para a noite. E isso com o objetivo de promover bem-estar social. Por quê? A luz é uma onda eletromagnética, então ela tem estímulos visuais e estímulos não visuais. Tem muita coisa na luz que nós não estamos vendo. Parte dela a gente consegue transformar fotometricamente, que nos permite ver, mas tem muita coisa que está lá e nós temos outros sensores no olho que estão captando aquilo e mandando informação para alguma região lá do cérebro, onde controla uma série de hormônios. Então, dependendo da luz, esse sensor avisa o cérebro, escuta, cara, tá de dia. Ah, tá de dia? Aí o cérebro tem hormônios, né? Tem a glândula pineal lá, o hipotálamo, né? Ele fornece, vamos dizer assim,
ele é capaz de gerar hormônios, então, tá de dia, então eu tenho que gerar serotonina, eu tenho que gerar dopamina, eu tenho, sei lá, né? Por quê? Porque o cara precisa estar alerta, precisa estar esperto, como você bem disse, né, Luiz? Quando você quer a criança ela se ativa ou relaxar, é a luz que controla isso, né? É o espectro da luz que controla isso. Então, e aí, quando não tem luz, aquele sensor ele percebe isso e avisa o cérebro, fala, cara, tá de noite. Tá de noite, então eu preciso liberar outro tipo de hormônio, né? Tem o hormônio da noite, tem o hormônio do dia. Então, isso é tudo controlado pela luz, por incrível que possa parecer. É a parte visível da luz? Não, é uma parte que não é visível da luz. E como é energia, é um estímulo, e nesse estímulo nós temos respostas, quer seja fisiológicas, quer sejam emocionais. E esse é um outro tema que a gente vai tratar aqui também no decorrer do podcast, né? Quer dizer, o que pode influenciar o nosso lado psicológico para eventualmente fazer com que a gente tenha uma determinada atitude, tome uma determinada decisão. E isso, por exemplo, tem tudo a ver com o varejo, mas eu não vou dar spoiler, daqui a pouco a gente fala disso. Sim. Ok, obrigado, Vicente. Viu, Vicente, Vamos o lá. Jader? E não é só aplicação para hospitalar, né? Como vocês comentaram, qualquer ser vivo. E nós fomos convidados a participar de um projeto recentemente, que é um laboratório muito grande de biossegurança. E o escopo, né? O que o projetista nos pediu é que as luminárias que tivessem na sala, nos laboratórios, ou mesmo nas salas de gaiola, onde ficam os animais para teste, macacos, ratos, insetos, todas as salas tinham que ter a iluminação com branco dinâmico para simular o ciclo do sol, né? Exato. Exato, isso mesmo. Aliás, como eu falei, a luz interfere em todos os seres vivos do planeta, inclusive vegetais, tudo, né? Então, e agora, cada espécie tem o seu ciclo circadiano, vamos falar assim, né? Por exemplo, o roedor, o ciclo circadiano dele é justamente o oposto do nosso. Ele é ativo durante a noite e ele descansa durante o dia, né? E é tudo controlado pela luz, sem dúvida nenhuma. Maravilha, meus colegas. Ainda um pouco mais sobre isso, indo para o lado de aplicações dinâmicas, ainda falando de escolas e hospitais. Quando a gente fala, então vamos unir essa questão de ser dinâmico no controle da luz e colocar aqui uma tecnologia, a exemplo RGBCW, né, que é o COB de 5 canais. Existe alguma correlação que dá para gerar valor nessa direção de iluminação integrativa com essa tecnologia? De bem-estar, de orientação à iluminação integrativa? Sim, porque além de você ter essa possibilidade de alterar a tonalidade do branco, você pode incluir cores também, né? Para a área médica, isso é bastante interessante, porque permite que você coloque uma cor à noite, uma cor mais amarela. Aí o Vicente pode explicar mais tecnicamente, mas o que a gente vê os projetistas em hospital solicitando é que a luz noturna ou de vigia seja sempre vermelha ou um âmbar mais monocromático, né? Uma iluminação de conforto seja em torno de 2.700 Kelvin, uma iluminação para exame com 4.000 K, uma iluminação para o paciente despertar, né, acordar, uma luz mais fria, com acima de 6.000 Kelvin. E aí você também pode incluir cores, né, fazer, ou deixar, o que tem sido muito utilizado agora em salas de exame pediátrico, ou mesmo para ressonância, exames de imagem, é você deixar uma troca de cores em fade in, fade out, trocando lentamente, porque a pessoa se distrai do exame, do desconforto que ela está tendo ali, e inconscientemente ela se distrai e fica tentando imaginar qual a próxima cor, né?
Lindo. Muito bons exemplos. Exatamente. Aliás, isso tem um pouco a ver também com a nossa. É o nosso lado psicológico, na verdade, né? As cores, elas trabalham muito com o nosso lado psicológico. Agora, na verdade, o que nós queremos, né? Nós queremos ter à noite, principalmente à noite, porque de dia um projeto desses é até meio que fácil da gente conseguir, principalmente se você tiver acesso à luz do sol. Né? Se você está num ambiente onde você tem uma janela que tem acesso à luz do sol, então é muito mais fácil você fazer um projeto desse. O problema, que na minha opinião, é à noite quando não tem o sol. Então a luz elétrica, ela não é um coadjuvante, né? A luz elétrica passa a ser o ator principal. Né? E o que nós buscamos, na verdade? Nós buscamos que o ideal seria ter uma luz elétrica que fizesse o mesmo percurso do Sol, em termos de luz. O Sol emite muito mais do que luz visível, né? O Sol emite infravermelho, emite ultravioleta, emite uma série de outras ondas eletromagnéticas não visíveis, né? Que de certa forma também tem o seu papel, né, em termos de relação com o nosso organismo, mas falando do espectro visível só do Sol, sei lá, 380 até 780 nanômetros, mais ou menos, que é a faixa do espectro visível, o que nós buscamos, na verdade, é que a luz elétrica tenha um comportamento o mais próximo possível, né, em termos de dinamismo de espectro. Esse é o ideal. Né? Porque isso nos traria uma vantagem muito grande. Então, mas como é que a gente consegue fazer isso? Só com LED branco, tunable white, é mais complicado. Por quê? Porque o espectro do Sol ele tem uma infinidade de cores, tem muitas cores. Então, no caso do RGB-CW, o que nós estamos fazendo aqui? É um arranjo híbrido. O CW são dois espectros de branco, um branco quente e outro branco frio, né? E o RGB são cores que nós enxertamos nesse espectro, usando a propriedade aditiva da luz, a gente soma a luz, né? Então, com isso, a gente vai, como se fosse mesmo um processo de adição. Nós vamos adicionando cores no espectro de luz, e com isso a gente tem vamos dizer, um espectro muito mais cheio. Se você pegar o espectro do Sol, por exemplo, ao meio-dia, ele é totalmente cheio, ele tem todas as cores e tem potência em todas as cores. Obviamente, meio-dia tem mais azul do que vermelho, no amanhecer e no entardecer tem menos azul e mais vermelho, né, na composição do espectro, mas o que a gente busca é exatamente isso, é mimetizar o Sol no que diz respeito à porção, à parte do espectro visível. Tá? Então, nada mais é do que, falando um pouco mais tecnicamente, é você pegar um diagrama de cores, por exemplo, né, o CIE 1931, onde tem a curva do corpo negro, a curva da incandescência, que é o caminho, basicamente, que o Sol faz. Ele não percorre toda essa curva, mas ele basicamente usa esse caminho, e fazer com que a luz elétrica faça o mesmo caminho. Né? Então, por exemplo, num produto desse, no RGB-CW, você consegue transitar por todos os valores de temperatura de cor em cima da curva do corpo negro. Porque uma coisa é você transitar em todas as temperaturas de cor no corpo negro ou fora do corpo negro. E aí, qual é a diferença? A diferença está na qualidade da luz que você gera. Você pode gerar a temperatura de cor que você quiser, mas não necessariamente na qualidade de luz que você precisa para atender uma determinada aplicação. Né? Ok, muito bom, muito bom. Não sei se ficou muito técnico isso, não, mas ficou, não. Pelo menos a mim, né? A gente não consegue responder para todos os telespectadores, mas E o legal aqui entre desse nós, LED, Jader, com as 5 cores, né, o RGB-CW, é que com essa característica de adição de cores que o Vicente citou, isso permite a gente ampliar
a área de aplicação do LED Tunable White, porque a gente tem tido muita solicitação disso para varejo, onde você pode ter onde o Tunable White não é tão interessante para o varejo, mas você pode, adicionando as cores, você consegue valorizar produtos, né? Então, se você quer, por exemplo, uma boutique de carne, um açougue, uma área de carne de um supermercado, pode adicionar mais vermelho, ou numa área de roupa, em determinada área você coloca mais azul. Então, para áreas de exposição, varejo, galerias de arte, você consegue ter uma reprodução de cor alta e incluir cores também, né, para efeitos. Exatamente, bem colocado, Luiz, porque isso complementa aquilo que eu estava falando há pouco, né? O Tunable White, você consegue transitar em todas as temperaturas de cor, mas você não tem uma boa qualidade de luz, uma boa reprodução de cor, né? Reprodução de cor é um item de qualidade de luz, né? Então você não tem uma boa... A gente usava antes só para efeito decorativo, né? Não usava com finalidade, como uma iluminação funcional, né? Para melhorar o valor de um produto. Era um decorativo de fachada, alguma coisa assim. Exatamente. Agora nós estamos usando as cores para valorizar a reprodução de cor, para aumentar a reprodução de cor na iluminação funcional, né? Como você bem disse. É isso aí, sem dúvida. Isso foi o que mais chamou a atenção da Power Lume para desenvolver uma linha específica de downlights, de embutir, sobrepor e para spots de trilho eletrificado. Eu acho que tem até imagem, né? Eu enviei algumas imagens disso aí, né? Esse é o nosso stand, isso foi apresentado no LED Forum desse ano, em agosto, onde a gente montou um stand lá, para quem já foi, sabe que é uma área bem pequena, o espaço é bem restrito, e a ideia do nosso stand foi criar e bem barulhento, né? Então, a ideia do nosso espaço foi criar um ambiente onde o visitante podia sentir a luz, né? Que não era só a luz, o silêncio também. A gente utilizou alguns produtos com placa acústica, que além de iluminar, absorve ruído, e utilizamos esse LED RGB CW da Evercore. Então você consegue ver e esses papéis na parede era justamente para os visitantes escreverem a sensação que eles tiveram, né? Então a foto não está muito boa no Tunable White, mas ali você tem todos os espectros do branco e as cores, o que dá para fazer no mesmo produto. Então, com um produto só, você consegue ter uma versatilidade grande. Exatamente, é isso. Esse é o ponto, né? Com a mesma luminária, você consegue ter um dinamismo de espectro bastante grande. Aliás, esse é o objetivo desse produto, né? O objetivo desse produto do Outra coisa que eu achei RGB-CW muito legal, Vicente, é que o produto ele pode ser fabricado com um driver remoto, né? Ou com a placa DOB, que é o Driver On Board, que facilita bastante você desenvolver o produto. E o controle é muito simples disso, ele é todo sem fio, né? Então, tem o aplicativo, ele se conecta por Bluetooth no driver e todos os drivers se compatibilizam ali, né? Se integram e acho que tem uma das fotos aí que aparece um tablet onde a gente controla isso. Essa primeira da esquerda. Tá certo. Cada luminária aparece com um número, se você quiser, você cria grupos, é muito intuitivo, né? Muito simples de instalar, não demanda você fazer comissionamento por cabo, nada. É muito simples você só alimenta a luminária com energia e o controle é todo feito sem fio. Sem fio, muito bom, sem dúvida, muito bom. Bacana, Luiz. Obrigado pela apresentação mais uma vez. Bom, só um complemento a respeito disto, especificamente sobre o Evercore RGB-CW. Se não compartilhamos ainda, podemos compartilhar, tá? Existe um material desenvolvido pela Evercore,
ele tem embasamento científico, tá? Inclusive menciona a universidade que validou isso do ponto de vista científico. É uma espécie de mapa sobre aplicações para o bem-estar humano, que é totalmente orientado à iluminação integrativa. Hospitais, hotéis, qual que é a tonalidade de cor, qual o melhor espectro, até para mal de Alzheimer, lá fala, né, de um experimento que teve, aí você vai para situações indesejáveis, né, da saúde do ser humano, que pode ajudar a melhorar, e isso foi comprovado cientificamente. Então a gente tem esse material que pode ser de muito valor para vocês agregarem em toda a interação que vocês têm com o público-alvo de vocês, né? Lighting designers, enfim, os clientes de vocês, tá? A gente pode compartilhar com a Power Lume. Legal, Ok? vai ajudar bastante. Tá certo. Então vamos lá. Vamos começar a colocar o pezinho aqui no varejo, né? Já falamos alguma coisa, mas vamos tentar ser mais específico. Varejo de full spectrum. Supermercado, por exemplo, né? Full spectrum, né? O que ele pode agregar para uma situação de varejo, de supermercado, ou qualquer outro exemplo que vier na mente que faz sentido também ser falado, tá? Quando a gente fala de reprodução de cores mais críticas, como o vermelho, a gente sabe da importância da qualidade do vermelho dentro do espectro da luz, né? Como que você vê isso? Full spectrum e o dinamismo orientado à qualidade dentro do espectro da fonte de luz, especificamente a frequência do vermelho. Bom, a cor vermelha ela tem uma importância fundamental para nós humanos, né? A cor vermelha ela compõe basicamente ela contribui com a maior energia dentro da composição de qualquer cor, tá? Então, por exemplo, uma banana nanica, qual é a cor da banana nanica que nós percebemos? É uma cor amarelada. Quando ela está madura, né? Quando ela está verde, ela é verde, né? Mas quando ela está madura, ela é amarelada. Então, o que compõe aquele amarelo da banana nanica? São 3 cores, é o RGB. No espectro de refletância da banana nanica, ou seja, incide a luz nela, ela reflete, né, ela absorve parte do espectro da luz e reflete outro, e forma o que a gente chama de espectro de refletância, que nos permite ver a banana. Não só a cor, a gente vê a forma, né? Aí nós temos uma outra região no cérebro que a nossa memória. Então, quando vai para o cérebro a informação, ele consulta aquele banco lá, e eu falo, é uma banana porque eu aprendi que aquilo é uma banana, aquilo está registrado lá, tá bom. Aí eu olho a banana e vejo a textura dela, eu não preciso passar a mão na banana para ver se ela está lisa ou não, né? Aí a outra informação a banana está bem iluminada ou mal iluminada. Toda essa informação vem no espectro de refletância e, através de uma interação entre o nosso sistema visual e o nosso sistema cerebral, ele volta com toda essa sensação de visão, né? Do que eu estou vendo, como, que cor e tudo mais. É incrível isso, né? Porque isso aí acontece num tempo de nada, né? Eu olho a banana e já tenho toda essa informação, todo esse processamento feito, né? E nessa banana amarela, grande parte do espectro de refletância está na cor vermelha. Então, quando nós temos um espectro de luz que valoriza a reprodução da cor vermelha, isso é um estímulo visual que tem uma resposta no nosso sistema psicobiofísico, no nosso sistema emocional, né? Então, isso eu falo, bom, eu vou no mercado, eu vou comprar pera, né?
Aí eu olho lá na bancada, tem a banana. Eu olho e falo, puxa, essa banana tá muito bonita, essa banana. Eu não fui lá comprar banana, mas eu acabo comprando a banana, por quê? Bom, porque eu gosto de banana e porque ela estava bonita, né? Ela estava vistosa, tá certo? Então, é uma compra de impulso, né? Não fui lá para comprar a banana, concorda? Né? Então, essa é a magia que tem quando você tem uma fonte de luz que valoriza todas as cores, mas dá uma ênfase na cor vermelha, e isso faz com que nós tenhamos uma resposta emocional alta e, como motivo, vamos dizer, um dos os objetivos é que eu acabe comprando uma banana. Então, no varejo, o Full Spectrum, que é um produto que tem basicamente todas as cores e um plus, né, um adicional de energia na cor vermelha, isso na fonte de luz, vai, sem dúvida nenhuma, vamos dizer, fazer com que aquele objeto que eu esteja observando, vendo, ele se torne mais atrativo. Porque nós, humanos, temos essa influência, quer seja o estímulo visual ou não visual, nós temos respostas a esses estímulos. E as duas principais são respostas emocionais, psicológicas, e respostas fisiológicas. Mais atividade, menos atividade, regulo o relógio biológico, né? Humor. Humor também tem que ver com isso, dependendo da luz, isso pode influenciar o meu humor, né? E isso está tudo associado a estímulos visuais e não visuais da luz. Quer seja a luz iluminando o objeto e esse objeto refletindo para mim. Tá? Então, é muito importante em aplicações de varejo que você tenha uma fonte de luz que principalmente valorize a cor vermelha. Isso é fruto de vários estudos que foram feitos já, né? Muitos estudos, muitos, e que a IES usou todos esses estudos para publicar a métrica de reprodução de cor, isso em 2015, que é a TM30. A TM30 ela é baseada em todos esses estudos, e a TM30 dá uma ênfase principalmente nas cores vermelhas. Por quê? Porque através de estudos percebeu-se que quando a cor vermelha é bem valorizada, ela provoca um estímulo emocional muito forte nos seres humanos. E isso, em aplicações de varejo, é fundamental, né? Porque você pode vender coisa que a pessoa não foi lá para comprar. Muito bom. E, bom, nós estamos falando aqui de Full Spectrum, então, né, entramos em detalhe aqui especificamente da nossa linha Full Spectrum Evercore. Então, gostaria de dar alguns exemplos, e aí a gente pode falar de números e a importância disso na aplicação do varejo, né? Falamos muito conceitual, vamos trazer exemplos numéricos agora. Nós estamos falando de Full Spectrum, né? Então, quando você olha para o Full Spectrum, desde o azul até o vermelho, o que é importante em função de cada aplicação? Quando a gente vai para o lado esquerdo da curva da luz, você tem um azul. É importante que aquele azul seja uma energia pequena, né, tenha uma transição suave para as outras cores conforme for avançando na frequência, conforme for aumentando a frequência. E quando chega no vermelho, esse vermelho, quais são os indicadores, né, que provam que essa quantidade de energia é o adequado para a aplicação do varejo? Então vamos lá. Números. Quando a gente fala de Full Spectrum, no nosso caso, vamos tentar separar aqui. Fidelização de cor. Nós estamos falando de IRC, na faixa de 97, e agora, de uma forma melhor para se medir a fidelidade de cor, o RF também na faixa de 97. Quando nós vamos para saturação, né, é importante saturar, insaturar ou ser estável. No caso do Full Spectrum, RG, saturação 102. Ok. E quando nós vamos para especificamente para o vermelho,
Tem aquele termo técnico RSH, Vicente, me ajuda? RCSH1. RCSH1, que é especificamente sobre a saturação do vermelho. O ideal é ser 0%, é a luz mais natural possível. O full spectrum nosso é -1, então ele é quase que a situação perfeita, né? E além disso, outro fator muito importante, o DUV, a linha do corpo negro, que é interessante. Abaixo da linha, acima da linha, sobre a linha. A gente já sabe que abaixo da linha é melhor. O Vicente fez experimentos, né? E provou-se que a preferência é por abaixo da linha. O nosso full spectrum tem DUV negativo de 0,00, depende da temperatura de cor, 0,001, se não me falha a memória, né? É exato. Então veja, aí fica aqui, de repente, uma conversa com os senhores. O nível desses indicadores é relevante, não é? Né? Você pode falar em saturação acima de 100, abaixo de 100, ou do RCSH1 -5, -1. Qual o impacto disso para a aplicação de varejo, né? É extremamente relevante, eu sei, mas se vocês quiserem adicionar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, eu só queria dizer o seguinte, Luiz, a iluminação está complicada. Você lembra, na época das lâmpadas, não tinha nada disso, né? Vicente, só era pior aquela época para você carregar a amostra para levar para o cliente. Porque quando você tinha que levar um projetor vapor metálico de 400 watts para apresentar numa reunião, era bem cansativo. Verdade. Mas não tinha todo esse tipo de informação e nem os profissionais que especificam não tinham todo esse conhecimento, porque eles têm se aperfeiçoado, feito cursos e estão sabendo aplicar essas tecnologias a favor dos seus clientes, né? Então é muito Exatamente. importante você ter um produto desse de alta especificação, porque os profissionais hoje não aceitam produto que não atenda, que não, eles já têm conhecimento. O LED Forum é um evento que serve justamente para isso, para qualificá-los, né, e informar cada ano das novidades. Exatamente. Então, respondendo à pergunta do Jader, isso tudo tem impacto muito positivo. Quando você consegue conhecer e controlar todos esses parâmetros aí da luz, você com certeza vai ter vamos dizer, um projeto luminotécnico. O que importa, na verdade, é o final. É o projeto luminotécnico, que já englobou a fonte de luz, o LED e tudo, e o trabalho de como a luz está atingindo, né, com que intensidade está atingindo, com iluminância está atingindo. Então, toda essa cadeia, desde a manufatura, passando pelo projeto, é super importante. Então, e eu vejo cada vez mais, eu tenho muita relação com light designers, né? Eu dou muita palestra, muitas visitas e mostrando, e a gente vê que, como o Luiz acabou de citar, cada vez mais o pessoal está ficando mais técnico, demandando mais informação, né? Isso eu acho que é bom, porque isso aí enriquece, eleva o nível do mercado de forma geral, né? Eleva o nível do projeto, eleva o nível de produto, né? Então, sim, isso é cientificamente comprovado. São fatores que são observados, são estudados, são medidos e que têm muita influência, quer seja em qualquer aplicação, quer seja no varejo, quer seja no hospital. Obviamente, são coisas diferentes. Né, uma luminária de hospital, ela tem um enfoque diferente de uma luminária de varejo, óbvio, né? Porque a aplicação também é importante, né? Então, cada aplicação, ela demanda um produto específico, né, para aquele. Agora, às vezes você pode ter um produto só que faça tudo isso, que é o sol, né? O sol resolve tudo, está tudo no sol. Tudo que o ser vivo precisa, independente seja qual for, está tudo lá no sol. Ele usa aquilo que ele precisa, o sol disponibiliza tudo. Então, vamos chegar um dia a ter uma luminária assim, tipo sol, né? Também não precisa ser igual ao sol, né? Mas, sim, esse Para o varejo é o nosso... talvez nem esteja bom, Vicente. Por quê? Porque
porque o ultravioleta vai desbotar a cor das roupas ou vai estragar Ah, determinado para o ah, varejo, não. talvez não seja bom. Não, mas aí que tá, eu estou falando só na parte visível do sol, né? Da luz Sim, claro. visível. Ah, não, nós não queremos ultravioleta, infravermelho, por enquanto não. Por Nesse enquanto ponto, o não. LED é melhor. Aí sim. Não, falando, quer dizer, a gente quer ter um sol só na parte do Só a espectro parte visível. boa. É, a parte que nos interessa mais. Apesar que o ultravioleta é importante para o varejo, não. Mas para a vida, a vitamina D ela é produzida a partir de uma determinada radiação do ultravioleta que está no sol. Né? O infravermelho, ele também. É, é, sei lá, vamos supor, você está numa sala dessas aqui, que tem um monte de bactérias e vírus aqui, certo? Tem parte da lâmpada, a lâmpada fluorescente, ela partia do ultravioleta para gerar luz branca, então ela tinha uma porcentagem no espectro de ultravioleta A maior do que tem o LED, né? Isso é bom? Depende. Por exemplo, essa sala aqui está menos esterilizada do que uma sala iluminada por lâmpada fluorescente, porque aquela porção de ultravioleta acabava esterilizando um monte de patógenos, né? Lógico, o vírus lá, o coronavírus, não, porque o coronavírus precisa de uma ultravioleta lá embaixo, ultravioleta C, né? Para esterilizar com mais efetividade. Mas, você vê, é a tal história, tem sempre o ganha e perde, né? As tecnologias vêm, melhoram algumas coisas, pioram outras. Então, mas o que eu estou preocupado, Luiz, é a gente ter um sol visível só. Esquece o resto que o sol manda, tá? Para isto, RGB-CW Evercore. É uma opção. Ok. Luiz, você comentou de eu fazer um gancho no início do podcast sobre um problema, né, sobre o tunable. Então, quero aproveitar o ensejo. Eu acredito que é uma novidade que possa ser interessante para vocês. Na Hong Kong Lighting Fair foi lançada uma nova geração, uma invenção da Evercore, a geração 8 da nossa família Tunable. Você falou, a gente pode mudar o CCT do Tunable, mas ele pula ali fora da linha do corpo negro. Essa nova geração da Evercore, ela anda linearmente sobre a linha do corpo negro, tá? Obviamente que o driver é diferente, é um LED de 3 canais, né, que não é um conjunto, uma solução. Eu acredito que isso possa ser bastante interessante para a aplicação de vocês, tá? Novidade, estou trazendo em primeira mão. Eu tenho um vídeo mostrando isso, que eu fiz questão de fazer um vídeo lá no stand, né? Depois eu compartilho para você entender com mais profundidade o que eu estou te falando. Ok? Tá joia, pessoal. Estamos falando sobre tudo isso. Já foi dado algumas pinceladas. Esses estímulos visuais e a resposta emocional nossa, né? No sentido de ter uma fonte de luz com alta qualidade de cor. A nossa emoção tem uma correlação direta? Dá para a gente aprofundar um pouquinho a mais do que já foi falado a respeito disso? Estímulo versus nossas reações emocionais com uma fonte de luz de alta qualidade. É possível dissertar um pouco mais a respeito disso? Olha, nós já conversamos bastante disso, né? Eu acho que eu poderia responder isso, depois eu gostaria que o Luiz desse a opinião dele. Como a gente vê isso daqui para frente? Hoje, o LED que nós usamos é um LED, LED branco, né? Ele parte da luz azul e as outras cores para formar o RGB é feito a partir da conversão do fósforo, né? Utiliza um material que, na verdade, esse fósforo é um blend de terras raras. Hoje em dia se fala muito em terras raras, né? Ponto, inclusive, aí até de negociação. O Brasil tem uma jazida interessante de terras raras, não é como a China, mas é importante, e já que o Trump briga com o Xi Jinping lá, e o Xi Jinping usa terras raras como uma moeda de troca, né? Não sei se você já ouviu isso daí. Então, o Trump está querendo fazer um acordo com o Brasil para que o Brasil seja um eventual
supridor, não sei se esse termo existe, né? Fornecedor de terras raras. Bom, saindo disso, como é que o LED branco por fósforo, até onde ele vai? Nós já estamos quase no limite da eficácia teórica do LED branco, né? É 250 lumens por watt. Hoje nós já temos LEDs. Quando eu falo 250 lumens por watt, estou falando do LED, Sim. não da luminária, né? Do LED, do diodo, né? Hoje nós estamos, sei lá, depende da potência do fabricante, vai 210, 220 lumens por watt. Depende da potência que você mede. Bom, tá por aí, na média. Alguns mais, outros menos, mas a média está por aí. Como é que nós estamos vendo a luz branca no futuro? Até onde vai o LED branco, o LED azul, convertido em branco por fósforo, né? É uma ótima pergunta isso. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Por quê? Nós estamos vendo que cada vez mais o controle do espectro é algo importante, né? Então, que tal você, então, formar a luz branca como o nosso amigo lá fora faz luz branca? É tudo colorido, todo o sol é colorido, né? Nós percebemos como luz branca, mas ele está irradiando uma quantidade de cor muito grande. Então, por que não? Já que a gente quer mimetizar o sol, por que não começar a gerar luz branca a partir de cores? E isso é uma realidade. Já tem várias agências de pesquisa que já estão mostrando isso. O DOE, Departamento de Energia do governo norte-americano, é um deles, que já está mostrando essa nova tecnologia no radar, onde o branco vai ser produzido por cores. Tá? Qual é a vantagem disso? A vantagem é que a eficácia lumen por watt pode ser muito maior. Eles estão projetando 350 lumens por watt da luz branca feito por cores, né? E isso é importante porque cada vez mais nós temos que usar menos energia, né? A iluminação, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a iluminação representa 20% do consumo de energia total do país. Uau, é significativo. E se não fosse o LED, esse número seria muito maior hoje em dia, porque cada vez se usa mais luz, né? A população cresce, mais povoa mais terra, mais luz acaba acontecendo, né? Tendo que ser gerado. Então, tá bom, então a luz branca do futuro vai ser gerada por cores? Vai. Por quê? Porque nós temos que ter controle do espectro. E gerando a luz branca sendo gerada por cores, o controle já está embutido nisso daí, né? Vai ser amanhã isso? Lógico que não, né? O DOE projeta a partir de 2030 já ter mais projetos gerando luz branca com cores. Como é que nós estamos no Brasil? No Brasil nós não estamos muito longe disso, porque, por exemplo, o RGB-CW não é gerar por cores, porque ele é híbrido, ele usa fósforo. O CW é fósforo. E o RGB não é fósforo, certo? Então ele é um sistema híbrido que é um intervalo, né, entre o que nós temos hoje e para onde nós vamos. Caminhada. É uma caminhada, faz parte, é um degrau, né, um degrau tecnológico, né? Então, nós já temos hoje no Brasil vários projetos, inclusive alguns deles já baseados, e mostrou, né? O Luiz acabou de mostrar aqui aquele produto que eles demonstraram no LED Forum, que já é basicamente isso. Já é essa tecnologia. Bem acessível, né? Exatamente. Acessível, né? Exatamente. Esse é um ponto importante, né? Comercialmente falando, ele é acessível tecnicamente e já começa a ser acessível economicamente também, porque todo esse avanço tecnológico, ele sempre acaba tem um fator limitador que é o custo, né? Óbvio, né? Eu lembro quando nós começamos com LEDs, isso em 1999, LED branco, um LED de 1 watt custava $5, preço internacional. LED de 1 watt gerava 20 lumens. Eu vendi esse LED, por incrível que pareça. Hoje, LED de 20 lumens, os caras estão dando de graça, você não precisa nem pagar mais, né? Quer dizer, brincadeira, né? Mas o preço é ridículo, é sub-centavo de dólar, né?
E o LED de 20 lumens chegou a custar $5. Tá? Então, todo avanço tecnológico normalmente vem acompanhado de uma limitação comercial, né? O custo alto, né? E como você bem disse, Luiz, eu gostaria até de ouvir um pouco mais você sobre isso. Nós já estamos tendo acesso a essa nova visão tecnológica, eu diria que com uma facilidade técnica, né? Porque o LED é eletrônico, então ele se adapta bem nesse regime de controle, né? Diferentemente de lâmpadas, como você bem sabe. E além disso, ele já começa a ficar até economicamente viável. Lógico que não é o preço de um LED branco, né? Mas não é tão, o salto não é tão grande. Eu não sei, o que você acha disso, Luiz? É totalmente viável, Vicente. E uma outra coisa que é muito interessante é que é um produto que permite retrofit fácil, né? Então, se você já tem uma instalação, você só troca a luminária e não precisa se preocupar com uma fiação de controle para o RGB CW. Uhum. Você tem todos os benefícios do branco dinâmico na curva negra, mais o adicional do RGB, que seria esse híbrido que você comentou agora, né? Uhum. O branco criado a partir do RGB, só que com um pouco de fósforo no CW, Uhum. e que você pode aplicar com preço que é o preço normal de mercado hoje, de um RGB, de um RGB CW, só que é muito fácil de instalar, porque você não precisa de comissionamento nenhum, né? Você vai fazer tudo sem fio, através de um aplicativo que você baixa de graça na sua loja de aplicativo. Exato, exato. É isso aí. Então, é isso que a gente vê, Jader. O futuro está próximo, certo? E eu diria que é um futuro brilhante, né? Em termos de luz, já que nós estamos falando de luz, né? É um futuro brilhante, cara. Muito bom. E bom, quando a gente pensa em disponibilidade de tecnologia, muita coisa que a gente falou aqui certamente responde essa pergunta, né? Vocês ainda têm a percepção de que existe hoje a disponibilidade de ofertas de produto com a qualidade de luz, obviamente através do controle de espectro, de uma forma que atende o que aplicações, o que o varejo, especificamente o varejo, tem a necessidade, ou vocês queriam que o futuro já tivesse mais próximo? Né? Em resumo, existe tecnologia disponível com alta qualidade de luz para vocês terem sucesso, para que o mundo, considerando o que o mundo considera hoje como ideal, o que nós temos hoje de conhecimento? Olha, eu tenho uma resposta curta e grossa. Sim. Que bom. Luiz, você concorda? Claro, eu acho que, a gente ainda nem aproveita todas as tecnologias que a gente já tem disponível, até Uhum. por falta de divulgação, conhecimento, achar que ainda é caro, Uhum. né? Exato. Sendo que são coisas que já estão disponíveis e às vezes até já há algum tempo, né, Vicente? Sem dúvida nenhuma. Então, a resposta é essa mesmo, Jader. Sim, Que bom. temos. Muito bom. Bom, senhores, o nosso script aqui, ele chegou ao fim, né? Se vocês não tiverem mais nada do ponto de vista do tema em si para acrescentar, cabe a nós começarmos a deixar os agradecimentos, né? Então, alguma coisa mais a acrescentar? Olha, eu diria de minha parte, não. Eu acho que foi uma conversa bastante interessante, cobrimos vários assuntos, né? E nada mais do que agradecer, Jader, a oportunidade né, do convite para a gente conversar aqui, participação com o Luiz, como eu falei, um velho conhecido, é sempre bom a gente estar em contato, né? Nunca perder esse contato. Então, eu acho que foi uma troca bastante significativa. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? E quem tiver interesse, lightpro.academy, nosso site lá, vários cursos modernos, atuais, bastante informação boa.
estamos à disposição. Maravilha, Vicente, obrigado. Aproveitem. Nada melhor do que aprender o que existe de melhor na iluminação com o nosso querido professor Vicente Scopacasa. Luiz, os holofotes de novo a você. Eu já estava aproveitando aqui, né, Jader, porque não sei você, mas eu já aprendi bastante coisa com o Vicente hoje. Sim, com certeza. É sempre um aprendizado. E aproveitar, te agradecer também pelo convite. A Powerlume também está à disposição quando você precisar. Bom, a gente é parceiro antigo, trabalhamos com os produtos de vocês aí, tanto lente quanto LEDs, né? Então, quando seus clientes precisarem de algum fabricante que aplique os componentes, a Powerlume também está à disposição. Muito bom, agradeço. Então fica aqui um especial agradecimento aos nossos telespectadores, né? Espero que tenha sido de muito valor para vocês esse aprendizado, essa discussão muito rica. Gratidão imensa pelo tempo de vocês. Acho que a gente pode encerrar com ou sem, Vicente? Com. Então tá. Cama, Camillion. É isso aí, pessoal. Gratidão imensa. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.